Fala galera, tudo beleza? Bom galera, nesse vídeo a gente vai abordar o tema motivação e a gente vai apresentar para vocês os principais autores acerca desse tema. São eles Maslow, McGregor, Likert, Herzberg, McLennan e Piaget. Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre motivação. Dentro desse assunto existem vários autores, entre eles Maslow e McGregor. Agora eu vou falar um pouco sobre Maslow. Maslow, diferente de outros autores, enfatiza a personalidade e o desenvolvimento do indivíduo, e não a produtividade e eficiência organizacional. Ele aborda que o indivíduo possui necessidades complexas que podem ser hierarquizadas. Ele hierarquizou essas necessidades em uma pirâmide conhecida como Pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide tem como base as necessidades básicas, que são fisiológicas e segurança, como abrigo, dinheiro e casa. Acima dessas necessidades estão as necessidades mais complexas. Necessidades sociais, como aceitação social, autoestima, que é poder, status, reconhecimento social. E no topo dessa pirâmide está a autorrealização, que é um ideal a ser perseguido, a necessidade do indivíduo de transcender, de fazer história. É o desenvolvimento do potencial do indivíduo. Maslow explica que as necessidades não são necessariamente satisfeitas nessa ordem. Elas alternam e variam de cada indivíduo, pois depende da experiência de cada um. E eu queria dar um exemplo porque muitos indivíduos buscam tanto trabalhar na sua autorrealização que esquecem das necessidades básicas, como a alimentação. Agora eu vou falar um pouco sobre McGregor. McGregor aborda duas formas de pensamento dos gestores. São formas de pensamento antagônicas, que são a teoria X e a teoria Y. Na teoria X, o gerente é autoritário e exerce controle exacerbado sobre os funcionários, porque, segundo ele, na teoria X, os empregados eles são irresponsáveis, não gostam de trabalhar, são indolentes e não têm controle do seu tempo. Eles necessitam que o gerente que os controle para que tenha uma eficiência. Já na teoria Y, o gerente é mais um orientador do que um exercor de poder, porque ele dá condições para que o indivíduo se sinta motivado dentro da empresa. Nessa teoria, o indivíduo ele é responsável, ele gosta de trabalhar, ele tem controle do seu tempo, ele gosta de metas e objetivos. Além disso, na teoria X, o gestor não leva em consideração as necessidades complexas do indivíduo. Ele leva em consideração apenas as necessidades básicas. Por meio da teoria Y, novas propostas foram desenvolvidas para redesenhar o processo produtivo, de forma que o funcionário seja mais valorizado e se sinta motivado dentro da empresa. Como eu não sei que horas que vocês estão abrindo esse vídeo, eu vou falar bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Seguinte, galera, eu vou falar do Heinz Likert e eu vou falar do Herzberg também. Eu vou começar falando do Heinz Likert. Cara, Heinz Likert, para mim, foi um cara muito foda, porque ele chegou e meteu o pé no balde de uma teoria muito foda, de um dos pilares da escola de administração científica. Então, para mim, foi muito foda, cara, porque ele meteu o pé no balde mesmo. Era o princípio da amplitude de controle. É tipo assim, era uma centralização de poder muito louca dentro da organização. E ele chegou e falou, galera, é o seguinte, isso daí está sobrecarregando demais os gestores, vamos acabar com isso, os caras estão ficando loucos. Tipo assim, tem 2 gestores dentro de um setor que não ouvem nada do que o seu chão de fábrica faz, ou do que eles precisam, ou do que eles propõem para a função deles. Então, os caras ficam trabalhando lá e não dão opinião de nada e tal, e só o gestor tem que cuidar da função deles. Não, fulano talvez precisa disso, então eu vou dar isso. Então não, fulano não precisa disso. Então não, a função dele tá boa sim, vai ver o cara tá sofrendo lá e o cara nem sabe. E o Heinz Likert, ele propôs que os funcionários, o chão de fábrica mesmo da organização, eles tinham que ter um pouco mais de autonomia para poder mudar e fazer parte dos objetivos da organização. Tipo, eles entrarem, eles vestirem a camisa da empresa mesmo. Tipo, a minha função, ela tem que mudar nisso, nisso e nisso. E eu posso melhorar isso, isso e isso. Então vamos fazer, porque eu quero melhorar isso e isso dentro da organização. Tipo, é participar mesmo dos objetivos da organização, sabe? Então o Likert propôs que houvesse uma forma de descentralização do poder dentro da organização.
para que os funcionários do chão de fábrica participassem mais. Então, esse que foi uma das teorias do Hans Likert. Herzberg, o nome que a nossa querida Amanda aqui tem tanta dificuldade em pronunciar. Amanda, de quem que a gente vai falar agora? Herzberg. Não tem W. Herzberg, tá, gente? É Herzberg com H. Amanda, fala um pouquinho da teoria do Herzberg pra gente. Então, o Herzberg. Quando for pra você falar o nome dele, eu falo. Então tá. Ele aborda que os indivíduos eles são influenciados por dois fatores: os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, ele aborda que são os fatores fundamentais, porém eles não influenciam para a satisfação do indivíduo. Eles são a base. Sem eles, o indivíduo não consegue se satisfazer. Porém, com eles não tem diferença nenhuma. A satisfação do indivíduo é mínima. Muitos estudiosos falam que esses fatores higiênicos até que influenciam, mas é muito temporário. As pessoas se sentem motivadas por um curto período de tempo, porque são fatores básicos. Depois de certo tempo, que os indivíduos já estão acostumados com o sistema, eles já estão sentindo desejo de ser mais motivados, né, Dom? Com certeza. Aí ele aborda também os fatores motivacionais, que esses são os fatores que influenciam o indivíduo. Ela esqueceu de dar exemplo dos fatores higiênicos. Por que ela falou que seria tipo uma coisa que não motiva a pessoa? É porque é o salário, não que o salário não motiva, porque o meu salário ainda me motiva muito. O meu também é igual. Nossa Senhora. Exemplo desses fatores higiênicos são salários e benefícios sociais. O que seria? Seria o seu salário normal mesmo do mês, que você trabalha para ganhar ele, e seria tipo um cartão de alimentação, por exemplo, ou então uma cesta básica. Um benefício motivacional, ou então uma cesta básica, que você trabalha e ganha todo mês. Então, tipo, você trabalha e já vai ganhar aquilo todo mês, então aqui não te motiva mais. Então teria que ser tipo uma coisa nova e tal. Máquinas e equipamentos também é um outro exemplo que tem nas indústrias, nas empresas, certo? Só que não influencia, porque isso é uma coisa básica para o indivíduo, certo? Fala dos fatores. Então tá, agora eu vou falar dos fatores motivacionais. O Herzberg aborda que... Herzberg, aborda que esses fatores influenciam para o indivíduo se motivar dentro da empresa, certo? Como o próprio nome fala. Eles são já outros fatores, que são fatores internos do indivíduo. Os fatores higiênicos são fatores externos do indivíduo, que são o que a gente proporciona materialmente para o indivíduo. Agora, esses fatores que são internos do indivíduo, também considerados como intrínsecos, eles são os fatores de dentro do indivíduo, de realização pessoal. Né? Exemplos desse fator que ela está falando é realização, crescimento e reconhecimento. É o que parte de dentro da gente mesmo, é você se motivar por você se realizar, por você alcançar todos os dias. Você cortou. É por você alcançar o topo da pirâmide de Maslow, a autorrealização. Então me motiva, eu vou conseguir, eu vou chegar no topo da pirâmide de Maslow. Porque como Maslow já dizia, o indivíduo ele quer transcender, ele quer fazer história. Isso aí. Muito obrigado, Amanda. Obrigada, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido e curtido. Obrigada. Tchau, gente. Bom, eu vou falar sobre dois autores, o David McClelland e o Chris Argyris. O primeiro, que é o David McClelland, ele era um psicólogo que desenvolveu uma teoria contingencial sobre motivação. Baseando-se nos trabalhos de Henry Murray, ele propôs 3 fatores que são essenciais para entender o comportamento humano no trabalho, que são a necessidade de realização, NAD, a necessidade de aflição, NAV, e necessidade de poder, NPOV. A necessidade de realização, NAD, é o desejo inconsciente do indivíduo de alcançar um nível de excelência técnica ou profissional na qual ele obtenha reconhecimento de seus pares. Pessoas com esse tipo de necessidade são pessoas que medem seu progresso com base no atingimento ou não de metas específicas. São pessoas que fixam objetivos e lutam com intensidade de atingi-los, correndo riscos moderados, são pessoas que preferem trabalhar sozinhas e que assumem riscos e desafios individuais. Já a necessidade de aflição, NA, é o desejo inconsciente de fazer parte de um grupo social acolhedor no qual se desenvolvem relações interpessoais positivas.
São pessoas que preferem trabalhar em grupo e que são sensíveis às outras pessoas e que optam por trabalhar em ambientes colaborativos e não competitivos. Já a necessidade de poder impor é o desejo de tomar decisões que têm um impacto sobre outras pessoas e sobre o grupo organizacional em geral. São pessoas que têm o poder como fator de motivação e que buscam posições de liderança que possam controlar recursos e influenciar outras pessoas. Bom, já o segundo autor, que é o Ardiles, propôs a ideia de adaptar as estruturas organizacionais às necessidades psicológicas e motivacionais dos indivíduos, tendo em vista que haveria um ganho de produtividade das organizações com a obtenção de um movimento maior do funcionário no seu trabalho. Ele falava que as organizações não deviam ser vistas como um lugar em que a pessoa apenas passa algumas horas, somente com o intuito de garantir o seu sustento, de atender às suas necessidades básicas. Mas sim que devia ser possível para o funcionário almejar a realização pessoal desde a submissão da organização. É aí que cria dois modelos organizacionais, o modelo tipo A e o modelo tipo B. O modelo tipo A trata de uma organização centralizadora, onde se tem conhecimento das funções exercidas em outros setores, onde se tem uma baixa integração horizontal e privilegia o prazo, e onde tem um funcionário voltado unicamente para o cumprimento de metas da sua unidade ou departamento. E por fim, o modelo B, que trata de uma organização descentralizadora, onde tem uma participação dos funcionários nos processos decisórios, onde tem uma visão integrada de diversas partes da organização, então tem um maior conhecimento sobre o que está sendo feito nos departamentos e onde tem um conhecimento sobre a maioria dos objetivos globais da organização. E para concluir, a Ardiles propõe que o modelo B favorece a comunicação e a integração de diversos níveis hierárquicos e permite o acesso à informação aos funcionários, oferecendo melhores condições de aprendizado e integração na organização, que são ideias que mais tarde são integradas ao modelo Toyota de organização.